Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Um grande prazer que eu convido agora uma amiga, uma professora de primeira qualidade. Eu chamo agora, então, Rudileia Paré Neves, licenciatura em Letras, professora da Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul, coordenadora do Coletivo de Mulheres Negras Iá Aguibara de Alegrete, cidade do Rio Grande do Sul. Ela vai falar sobre educação antirracista na escola e outras cositas más. Com vocês, Rudileia Neves, grande prazer, minha amiga, te ter aqui nessa ronda. Boa tarde. Boa tarde. A todas, a todos. Em primeiro lugar, eu quero pedir permissão e a proteção dos meus ancestrais, das minhas ancestrais, para que eu possa fazer essa fala e que a minha fala possa, de alguma forma, contribuir com todas, todos e todes. Muito obrigada pelo convite que me foi feito. Muito obrigada, Lilian, por acreditar no meu trabalho, nesse trabalho de uma professora da rede pública, com todas as dificuldades que professores da rede pública enfrentam no seu dia a dia. Mas é um trabalho muito prazeroso, é um trabalho que me alimenta, que alimenta a minha alma, que alimenta o meu viver. É a causa que eu abracei para lutar, né? Então, é muita verdade também falar depois de Ana dos Santos e de Lilian Rocha. Essas mulheres poderosíssimas e muito potentes, grandes lutadoras, poetisas fenomenais e minhas amigas, porque eu não sou boba e eu só tenho amigas poderosas e mulheres muito lindas. Quero dizer também que a partir de hoje eu já me sinto amiga de todas e todos que estão aqui nessa live. Gostando de ver todo o entusiasmo de vocês com essa temática e respondendo já de antemão uma pergunta que eu li no chat, de que as coisas estão mudando. Então, se numa live para falar de biodança há um espaço dedicado a falar sobre educação antirracista, eu só posso ter muita esperança. Isso me dá muita alegria, muita esperança de que realmente nós estamos no caminho certo no combate ao racismo. Eu vou fazer um breve relato da minha história até chegar a ser uma professora da rede estadual. A primeira vez que eu me deparei com racismo e que eu tive um olhar mais contundente e mais voltado para essa questão foi quando eu fiz o curso do magistério numa escola na minha cidade natal, que é Santana do Livramento, eu sou da fronteira com o Uruguai, na cidade, numa escola particular, numa escola privada, porque era a única escola da minha cidade onde havia o curso de magistério. E eu consegui estudar nessa escola porque meu pai conseguiu, com seus contatos, e a gente sabe, né? Então eu também usei de alguma forma do pistolão, porque eu também, embora sendo uma mulher negra, com todas as dificuldades que uma mulher negra enfrenta, eu sou filha também da classe média e eu tive também privilégios por ser filha da classe média. Então, eu estudei numa escola católica,
E na minha sala de aula, apenas eu e outra colega éramos negras, numa turma de 40 meninas. Eu tinha 14 anos quando entrei no ensino médio. Mas nesse momento eu ainda não tive o olhar para perceber que eu estava ali num espaço que era, de certa forma, reflexo do racismo. Por quê? Num país com uma população, né, um contingente populacional grande, negro, só 2 meninas estavam numa sala de aula para fazer o curso de magistério. Quantas outras meninas também não gostariam de ter cursado magistério naquela época? Só que eu não tive esse olhar na época para perceber que se tratava de uma consequência do racismo. O meu olhar foi apenas de perceber que talvez fosse por uma questão financeira. Eu era da classe média, consegui vaga nessa escola, mesmo meu pai não podendo pagar todo o valor da mensalidade. Tive que conseguir uma bolsa. Eu só fui perceber, na verdade, os tentáculos do racismo, esses braços do racismo que nos apertam, nos sufocam, que nos violentam enormemente, quando eu fui para a universidade, quando eu fui cursar letras, uma faculdade que em nenhum momento, durante os 4 anos do curso, eu fui apresentada a nenhuma escritora negra, a nenhum escritor negro. E aí despertou em mim enormemente essa busca por querer representatividade nos espaços acadêmicos e depois na minha prática de sala de aula. Eu já sou professora há 30 anos, professora da rede pública. Nós temos uma lei que foi criada em 2003 e que, infelizmente, ainda ela não é cumprida dentro das escolas. E aqui eu faço um parêntese, para não ser injusta, porque há, sim, grandes e abnegados educadores e educadoras que fazem um trabalho maravilhoso, mas que ainda é um trabalho muito solitário, de resgate das histórias e das culturas africanas e afro-brasileiras. Nós temos casos aqui em Porto Alegre, tenho casos na minha cidade, mas infelizmente ainda, por conta do racismo que nós encontramos dentro das escolas, ainda são trabalhos muito pontuais, muito solitários, e que nós estamos a cada dia lutando para romper com esse estado de coisas. Por que eu abracei a causa da luta antirracista? Por uma questão de identidade, por não me ver representada, uma mulher negra, que estava nos espaços escolares, que não estava nos espaços da universidade, e que ainda também não está no espaço da escola pública. Odileia, fala um pouquinho mais pausado, por favor. Tá bem. Ainda no espaço da escola pública, os nossos alunos, que são em grande número negros e negras, eles não estão representados nos currículos escolares. Então, eu sou professora de literatura também, professora de português. Na literatura, como a Ana dos Santos falou, as mulheres negras só passaram a ser vistas, não que elas não escrevessem, muito tempo depois do que a Maria Firmina dos Reis lançou o romance Úrsula. Eu fiz a faculdade de 84 a 88 e nunca ouvi falar em Maria Firmina dos Reis. Eu só fui ter acesso ao livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, quando eu já era professora. E, por um dos acasos da vida, esse livro chegou até a minha casa, enviado pela editora, quando as editoras mandavam livros para a gente. E eu tive contato pela primeira vez e fiquei encantada por ler a história daquela mulher que era tão forte, que sofria tanta violência
que morava na favela, ela não era uma favelada, ela era uma escritora que morava na favela pelas contingências da vida, pelas consequências do racismo. E aqui eu quero fazer só dar uma ilustrada, que o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que ficou sendo conhecida por conta da visita na favela do jornalista Audálio Dantas, quando ele publicou, ele pegou os cadernos da Carolina, ele publicou esses cadernos, mas ele suprimiu vários trechos desses escritos. E esses trechos que foram suprimidos são trechos que mostram o quanto a Carolina Maria de Jesus era uma leitora, porque ela trabalhou na casa de um médico, e esse médico abriu a biblioteca da casa dele para que ela pudesse ler. Ela era uma leitora conhecedora de filósofos. Ela cita Sócrates no livro dela, só que esses trechos não estão no livro que foram publicados. Então, ficou se conhecendo a Carolina Maria de Jesus como uma favelada que escrevia. Não, ela era uma grande escritora. E o racismo tem esses mecanismos, né? Quando ele não nos invisibiliza, ele nos trata por um único viés, ele nos mostra por um único viés. Geralmente é o viés associado à falta de intelectualidade, à falta de conhecimento, de leitura. Então, abraçar a educação antirracista é, acima de tudo, entender que, como educadora, eu não posso fugir a isso. Os meus alunos e as minhas alunas, um grande número de alunos negros e negras, e a grande maioria, embora eu trabalhe numa escola no Centro Histórico de Porto Alegre, a grande maioria dos meus alunos e minhas alunas, moradores e moradoras da periferia. E esses meninos, eles têm voz. Só que essas vozes nunca foram escutadas. E se a gente realmente optou por uma educação que seja biocêntrica, que trabalhe com a cultura do afeto, é primordial que nós ouçamos essas vozes que sempre foram relegadas. E eles têm muita coisa a nos dizer. Então, ser professora de português e de literatura vai muito além de ensinar regras de gramática, de trabalhar com os manuais de literatura que nós ainda temos hoje, que evidenciam majoritariamente a literatura portuguesa e a literatura brasileira, citando quase sempre homens brancos. Quando ainda citam Machado de Assis, que todos nós sabemos que era um escritor, um homem negro, ainda em alguns manuais o Machado de Assis aparece branco. Por quê? Porque não se pode falar de nada ruim do Machado de Assis, no que se refere à sua escrita, por ser o grande escritor, um dos maiores escritores da literatura brasileira. Então, como que um homem fenomenal, como que um escritor espetacular como Machado de Assis vai ser negro? Então, branqueia-se Machado de Assis. O mesmo não acontece com Lima Barreto, por exemplo, um outro grande escritor da nossa literatura, que foi visto como um bêbado, louco, mas que também deixou uma obra maravilhosa e que precisa ser trabalhada dentro das escolas. O que eu percebo ainda nos espaços escolares? Muito claro, por falta de apoio das mantenedoras, que criaram uma lei, o governo criou a lei em 2003, quer dizer, essa lei já tem 17 anos, mas que essa lei ainda não é cumprida. Por quê? Criou-se a lei e largou-se a própria sorte para que as escolas resolvessem, implementassem a lei, cumprissem a lei nos seus espaços, sem uma qualificação dos professores e das professoras.
Então, ainda é um trabalho, de certa forma, incipiente dentro das escolas, porque tem a ver com a dedicação de professores e professoras, na maioria negros e negras, em mostrar aquela história que ficou sempre negada àqueles que têm o direito de conhecê-la. Ou seja, alunos negros, alunas negras, alunos brancos, alunas brancas, alunos indígenas, alunas indígenas. Todos têm o direito de conhecer todas as histórias, todas as culturas. Nós não podemos mais aceitar que, em pleno século XXI, as nossas escolas ainda priorizem uma educação eurocêntrica, onde o perfil é o homem branco. Então, essa luta é uma luta do dia a dia, é um trabalho do dia a dia, é um trabalho, lá na aula de português, de fazer o aluno perceber como que a língua, que é um veículo de poder, ela exerce domínio sobre determinados grupos. Quando, por exemplo, um aluno diz para o outro expressões, ou até mesmo um colega, professor, professora, usa expressões com estereótipos racistas e não se apercebe disso. Então, é estar atento, estar atenta a todos os momentos e a todos os espaços da escola para que nós combatamos o racismo que se coloca dissimulado muitas vezes, porque, infelizmente, ainda há uma compreensão de que o racismo tem a ver com uma questão interpessoal, apenas uma injúria racial, onde alguém xinga alguém com todos aqueles depreciativos que nós conhecemos, falando do tamanho do lábio, do nariz, do cabelo, ofendendo, né, na sua identidade negra. Não, o racismo no Brasil ele é estrutural e ele é estruturante. E o racismo ele é institucional, ele está dentro das instituições. E a escola é uma instituição que, infelizmente, ainda é eivada de racismo. Ela ainda é um espaço que exclui aqueles que são os diferentes. E, nesse caso específico, excluem negros e negras. Então, 30 anos de sala de aula ainda são aprendizados que eu venho buscando, estudos diários, constantes, para que eu consiga, além de me fortalecer como uma mulher negra, como uma professora negra que é diretamente afetada por esse racismo dentro da escola, além do racismo fora dela, tenho que me manter forte, e muitas vezes isso é cruel, essa força que nós temos que estar sempre buscando, porque isso nos violenta grandemente, para que o meu aluno e a minha aluna não desistam de estudar, por conta de todas essas violências das quais eles são vítimas nos espaços escolares. De tanto racismo, no meio de tanta violência racial que nós, com que nos deparamos nos espaços escolares, aí há, felizmente, portas que se abrem para fazer com que isso diminua, se não terminar de vez. Eu tenho uma esperança, né, de esperançar mesmo, né, de que nós consigamos transformar os espaços escolares em espaços realmente onde as pessoas possam ser verdadeiramente quem são, na sua essência, na sua totalidade, e que todas essas pessoas possam ser respeitadas na sua dignidade e não tenham mais que sofrer todos os horrores que todos os dias, infelizmente, nós vemos nos espaços escolares. Professores que discriminam alunos desde as mais tenras idades, nas séries iniciais,
quando o aluno, e a gente sabe por quê, a Lilian falou sobre isso, vem de uma classe popular, com todas as carências, e que não recebe o beijo da professora, ou que é afastado porque está com o nariz sujo, porque está com a roupa suja. Então, essas práticas ainda acontecem nos espaços das escolas. E nós, professoras, que nos propomos a ser educadoras, né, de uma educação antirracista, nós temos que ter olhos muito atentos para, além do denuncismo, sentar com essa colega, com esse colega, e fazê-lo perceber que as suas práticas são práticas excludentes e práticas violentas. E que muitas vezes esses colegas não se dão conta do quanto racistas estão sendo. Eu parto do princípio de que nós temos que nos educar, que nós nos autoeducamos e que nós educamos uns aos outros. Então, é nessa ligação, nessa relação dialética do convívio da sala de aula, é que nós vamos, e eu acredito nisso, nos educando. Porque para além de educar nossos alunos, nós precisamos, antes de mais nada, nos educarmos como educadores de verdade, aprendermos a ser educadores de verdade. Porque escola pública é espaço para diversidade. Escola pública é espaço para emancipação. E se essa escola não prepara para a emancipação, ela não está cumprindo o papel dela. Se ela não prepara para que o meu aluno, a minha aluna, seja cidadão, cidadã, plena e pleno de direitos, ela não está cumprindo o papel dela. Então, resumindo, o trabalho do dia a dia, a ação do dia a dia, a praxis de educadora, ela não é nada fácil. Ela é muito, muito, muito cansativa. Ela é desgastante. Mas, ao mesmo tempo que ela nos cansa e nos desgasta, ela nos alimenta. Ela... Dois minutos. Ela nos alimenta porque nós precisamos buscar forças nas nossas ancestrais, nas que vieram antes de nós, para poder ajudar aqueles que vêm depois de nós. Então, várias práticas no meu dia a dia como professora saíram do interior da escola e tomaram as ruas. E um desses projetos de sala de aula transformou-se num coletivo de mulheres negras, as mães dos nossos alunos e das nossas alunas. E eu quero aqui mostrar para vocês a camiseta desse coletivo. É um coletivo de Alegrete, embora eu seja de Livramento, lugar que eu amo enormemente. Eu adotei Alegrete porque eu morei muito mais tempo lá, minha família é de Alegrete. Então, lá, os alunos desse projeto, que começou dentro da escola, levaram para casa essas falas, essas pesquisas, e transformaram as suas mães, que estavam lá, muitas vezes, sofrendo racismo e não sabendo como lidar com ele, em mulheres emancipadas, que buscaram, a partir desse olhar, se reconhecerem como cidadãs e como mulheres que precisam, que merecem ter as suas histórias contadas. Então, o coletivo de mulheres negras IAG Bara, ele tem uma preocupação muito grande, não com o falar, mas com o ouvir. Com ouvir essas mulheres que nunca foram ouvidas, que nunca tiveram em nenhum momento um espaço para que pudessem colocar para fora todos os seus anseios, todas as suas inquietações, todas as suas angústias,
todos os seus sofrimentos, todos os seus quereres e todos os seus desejos. Então, eu me sinto muito orgulhosa por saber que as asas se abriram e que o projeto está correndo por aí. E oxalá que nós possamos, em outros momentos, falar que a luta antirracista acabou, porque o racismo acabou. É a esperança que eu tenho, talvez eu não veja isso, mas eu tenho certeza que estes alunos e estas alunas, que o meu filho, que é um menino negro, vão levar essas lutas até que um dia nós não precisemos mais lutar por essa causa, porque todos vão compreender que nós somos diferentes, mas que nós temos que ter equidade de direitos, que nós temos que ter as nossas histórias contadas, que nós temos que ter todas as nossas culturas reconhecidas. E aqui eu falo muito do quero pontuar e falar do povo indígena, que também precisa, e a Lei 11.646 está aí para mostrar que o povo indígena também merece ter a sua história e a sua cultura contada na sala de aula, para que o aluno indígena se reconheça, e que nós não precisemos mais apenas buscar representatividade. Eu não quero mais que o meu aluno seja só representado. Eu quero que o meu aluno ocupe todos os espaços que ele quiser ocupar. Eu quero que a minha aluna ocupe todos os espaços que ela quiser ocupar. Era isso. Eu agradeço aos meus ancestrais, às minhas ancestrais, agradeço a oportunidade. Peço desculpas pela emoção. Imagina. Foi um prazer muito, muito grande falar para vocês daquilo que eu vivo no meu dia a dia. Gratidão, gratidão. Palavra bendita que sai da tua boca como insulto e que transcende em minha dança, em minha história, em minhas crenças, em minha vitória e de meu sorriso de perplexidade da tua pobre, medíocre ignorância. Assim, agradecemos em meu nome, Lilian Rocha, na minha convidada Ana dos Santos, na minha convidada Rudileia Neves, no meu grande amigo e parceiro de muitas histórias e de vida, certamente, Jorge Santos, pela oportunidade que o Congresso, que o Encontro de Ação Social e Biodança e Encontro de Educação Biocêntrica nos oportunizou de trazer pela primeira vez o tema educação antirracista. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos